Gente querida, eu quero ler em Efésios e lerei com a graça de Deus no capítulo 5, no verso 13, que diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, e aqui o verso 9 diz que nós somos filhos da luz, devemos andar na luz, e que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, luz, no Novo Testamento, é sinônimo de bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Como João diz, mesma coisa. Luz é sinônimo, na primeira epístola de João, de amor e de verdade. Assim como trevas, na primeira epístola de João, é uma palavra sinônima a ódio, a indiferença, a todas essas coisas atreladas à alma não solidária para com a vida, ou mesmo gelada para com ela. Então, ouça de novo o que eu estou dizendo. Todas as coisas, quando reprovadas pela referência da bondade, da justiça e da verdade, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque se algo acontece e esse algo não é bondade, a existência da bondade revela a natureza dessa coisa. Por isso a bondade é luz contra o que não é bondade, porque pela bondade eu sei o que se está praticando de maldade. Do mesmo modo, a justiça é luz, porque por ela as trevas são iluminadas, a maldade fica descoberta, pelo critério da justiça segundo o Evangelho. E a verdade é luz em si mesmo. Portanto, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, e entenda a luz assim, se tornam manifestas a partir de nós mesmos. Prova disso é o que Paulo diz no verso 13, dizendo que coisas são essas que a luz manifesta em nós, a verdade manifesta em nós. O confronto com o amor e a bondade de Deus revelam como maldade nossa em nós. Verso 3 diz: coisas como a impudicícia, a impureza, a cobiça, a conversação torpe, as palavras vãs, as chocarrices, coisas inconvenientes, a impureza, a incontinência, a avareza, a idolatria. Todas essas coisas que Paulo aqui designa como trevas, quando a luz da verdade ilumina, e elas são subitamente comparadas com a cristalinidade do Evangelho como bondade, justiça e verdade, elas se tornam manifestas na maldade que elas carregam. Muitas vezes elas se dissimulam, até a chegada cristalina da pureza da verdade reveladora do Evangelho, por meio de cuja manifestação de luz toda treva se torna manifesta. Por quê, hein? Porque tudo o que se manifesta vira luz, mesmo que seja avareza. A avareza escondida é a avareza nas trevas, a avareza descoberta virou avareza na luz. O avarento agora será avarento por conta própria, mas ele não poderá mais se disfarçar de nada. A luz acabou com a avareza dele como algo que pudesse disfarçar de qualquer outra coisa. As maldades se apresentam por causa do contraste com a luz. Quanto mais você vai chegando perto da luz do Evangelho, da verdade do Evangelho, da consciência da bondade, do que o Evangelho nos chama para a experiência da bondade forte, mais
quem eu sou se manifesta. Como, por exemplo, naquele vídeo de ainda agora, quando o homem cotoquinho, sem braços e sem pernas, o homem pacotinho do evangelho, é a luz na rua que manifesta a omissão, a covardia, o espírito politicamente correto e homicida dos que assistem e não fazem nada, dos que veem um cotoco humano se desesperando, pedindo socorro de justiça, de bondade, de verdade, para interromper a maldade, e não fazem nada, até que ele se joga kamikazmente contra a maldade e ele vira um pacote de explosão do evangelho no meio da rua, revelando o quê? O que ele manifestou aí com o que ele fez? As trevas, a omissão, a covardia, a frouxidão, a indiferença, a patetice indesculpável de toda essa moçada ficou manifesta por essa luz. Ou não ficou? Tudo que se manifesta é luz. Tudo que se manifesta é luz. É o que Jesus diz. Eu creio naquelas palavras de Paulo porque eu creio nessas palavras anteriores de Jesus. Quando Jesus disse antes a mesma coisa, de maneira poeticamente maravilhosa. Aqui em Marcos, no capítulo 4, verso 21, quando está escrito: também Jesus lhes disse: vem porventura a candeia. A gente pega uma candeia, uma lâmpada, porventura, para colocá-la debaixo de uma cesta ou debaixo de uma cama. Não vem antes, a gente não traz a luz antes de qualquer coisa para colocá-la num poste, num velador, num lugar alto, para que ela, pela altura, ilumine o máximo possível, crie um escopo de luminosidade maior possível no ambiente. É o que Jesus pergunta, é claro que sim. Aí ele diz: pois fiquem sabendo, nada está oculto, senão para ser manifesto pela luz. Nada. Coisas boas são manifestas pela luz e coisas mais. E as coisas boas, quando se manifestam pela luz espontaneamente, se tornam mais lindas ainda. E as mais se tornam irretorquivelmente o que era, por mais disfarçado que a gente tenha tentado fazer. Mas quando a luz se manifesta como bondade, verdade, justiça, ela traz a lume tanto os filhos da bondade, da verdade e da justiça que aparecem sem que façam propaganda de si, mas a gente os enxerga, como fica óbvia a presença do dissimulado no engano, mas que agora é revelado pela luz, porque a revelação começa como um desconforto dentro dele mesmo. Ele é que não aguenta mais, molestado pela luz, a mentira da sua existência, que está sendo manifesta pela luz. Por isso, fique sabendo, não há lugar para você esconder sua maldade. A luz vai revelá-la para o bem ou para o mal, depende da sua atitude. Pois nada está oculto. Diante de Deus você é um flagrante. E tudo que você esconde está escondido aos seus olhos por enquanto. Mas você não sabe nem quantos mais sabem e não lhe dizem nada, até o dia em que tudo isso ficará na sua cara. Porque o encontro com a verdade é inevitável, porque sem encontro com a verdade não há salvação para o espírito humano. Ele só é salvo pela luz, e a luz nos ilumina na verdade e pela prática do amor. Então nada está oculto. Não entre nessa ilusãozinha de que você vai poder ocultar isso para sempre. Nem a sepultura oculta isso.
É quando você passar para lá, é que tudo que você ainda conseguiu camuflar aqui ficará claro como um outdoor multiversico. Nada está oculto, senão para ser manifesto pela luz, e nada se faz escondido, senão para ser revelado pela luz. Porque tudo que se manifesta é luz. Portanto, todo aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça nesta manhã. Tudo que se manifesta é luz. É luz. E no contexto específico, tanto de Efésios 5, lido em primeiro lugar, como aqui de Marcos 4, você viu que os contextos antecedentes insinuavam negatividade, dizendo que nada oculto, mas referindo-se especialmente àquilo que a gente camufla. Por isso a gente não quer a luz no velador. A gente quer luzes encobertas, luzes ocultas, luzes não reveladas. A gente faz tudo para qualquer mensagem de luz não ser escutada. O pastor evita que os crentes leiam artigos de luz, livros de luz. Todo mundo que está vivendo essa situação de ocultamento foge da luz e não quer que ninguém que possa descobrir pela iluminação da verdade como é que está a vida dele. Ele boicota a luz para todo lado. Sim. Ou você pensa que eu não sei que é por causa disso que vocês ficam pastores aí, já graças a Deus hoje nem tantos e nem todos, mas ainda a maioria ficam tentando fazer os crentes não me ouvirem. É porque você sabe que ele vai ouvir, vai entender, e você nunca mais vai conseguir enganá-lo depois disso. Ou você prega o evangelho ou você dançou, meu amigo. É por isso que você não quer a proximidade da luz, para tentar ver se mantém o engano oculto. Todos vocês já estão julgados pela revelação da verdade. Até porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nada. Quando não é a circunstância da vida que nos obriga a revelar, ou quando não são realidades superiores que arrancam com fórceps de dentro de nós esses enganos camuflados, muitas vezes é o Espírito Santo provocando vômitos de revelação de dentro de nós, como a gente vê todo dia aqui no Papo de Graça. E como eu tenho orado, por exemplo, para que aquele cantor astro gospel, que eu sei quem é, mas ele teima em ficar escondido. Hoje, por exemplo, eu pedi a Deus que te faça ter uma diarreia espiritual acompanhada de vômitos espirituais incuráveis, que só sejam curados no dia que você vomitar os bofes, chegar diante da luz e disser: eu estou manifesto. E não é para um espetáculo público, não. É para ser curado apenas você e Jesus. E assim todos os demais. Fiquem sabendo isso. Não existe possibilidade de salvação aonde reina a camuflagem. Fiquem sabendo disso. Não há possibilidade de salvação aonde reina a camuflagem. Aonde você apresenta uma face mascarada para adorar a Deus. A única coisa que acontece é que Jesus dirá então naquele dia: eu nunca te conheci. Você só veio com a cara mascarada, sua verdadeira face sempre foi encoberta pela mentira do seu engano. Eu não sei quem você é, aparte-se de mim. Hoje você tem o privilégio de manifestar a verdade, seja ela qual for. Tem verdades maravilhosas, lindas, que a gente não precisa nem manifestar. Como, por exemplo, se você tem perdoado pessoas imperdoáveis, aleluia. Se você tem dado dinheiro e recursos para sustentar causas nobres, aleluia. Não precisa fazer propaganda, para você não prejudicar o que os céus com alegria celebram em seu favor pela sua discrição santa em Deus.
Agora, se o que você guarda e não tem coragem de manifestar é mentira, pecado, avareza, torpeza, engano, dissimulação e maldade, eu digo a você, manifeste hoje, manifeste agora, traga sua sombra para a luz, sua ambiguidade para a luz, suas ambivalências para a luz, sua fonte que jorra, o que é doce, que é amargoso, traga para a luz, suas contradições, seus paradoxos, suas mentiras, seus muitos encobrimentos, seus disfarces, suas penugens, seus empavonamentos, seus mimetismos camaleônicos, traga tudo isso para a luz, esgarce o peito diante de Jesus e apresente toda a verdade do seu ser, amém, porque ele não rejeitará a verdade que proceda do seu coração. Deus odeia a farsa e a mentira. Odeia é uma palavra antropomórfica da minha linguagem limitada. Deus detesta, abomina a hipocrisia, a mentira. Mas Ele ama a verdade, mesmo que seja do publicano lá no templo, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque talvez eu seja até tudo que esse fariseu diz a meu respeito. Eu não quero discutir com ele, se é assim que ele me vê, let it be. Eu só sei o seguinte: eu sei que sou pecador e eu peço que tu tenhas misericórdia de mim, porque eu preciso ser perdoado para minha casa hoje. Se essa é a sua situação, eu peço que você manifeste como luz no seu interior, porque tudo que se manifesta é luz. Amém. Eu peço que você manifeste como luz o seu interior, porque tudo que se manifesta é luz, por mais escabroso que seja. Quem vem nos acompanhando aqui esse tempo todo já viu coisas impensáveis serem reveladas como calamidade, como treva aqui, que viraram luz. Fala nisso, Cláudia. Onde é que você está? Você, Patrícia, Douglas, Renata, Diego, Dudu, todo mundo deu sinal aqui. Turminha, né? Turminha. Cadê vocês? Ela foi uma expressão de treva, 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 que virou luz. A Joyce era treva que virou luz. A moça que tinha relações sexuais com o sogro, uma calamidade que não teve tamanho, aquilo ali virou luz. Quantos viraram luz? Só de 2 meses, 3 meses para cá, tinha uma senhora aqui há 4 anos se relacionando sexualmente com um cachorro. Pastora de uma igreja, ouviu a palavra, entendeu a palavra, se libertou de tudo aquilo, está namorando um homem e pastoreando com a alma limpa e leve pela primeira vez na vida. Porque a coisa mais bizarra e escabrosa, quando se manifesta, vira luz. O que o diabo quer é o segredo da maldade. Ele quer essa obscuridade. Ele quer a obscuridade porque a iniquidade prolifera na escuridão. No darkness é onde a maldade cresce. Mas quando você chega com a maior maldade e a manifesta, ela vira luz. Não importa qual seja. Eu fiquei, por exemplo, ouvindo confissão dos monstros criminosos do Brasil nas décadas de 60, 70, 80 e 90, lá em Bangu, aquela geração inteira que fundou o Comando Vermelho, tudo isso, que viraram meus amigos marginais, e alguns já até morreram, outros ainda vivem, graças a Deus, como o William, professor, está vivo e regenerado em casa, costurando, porque ele é um exímio alfaiate. É, cara? É. Ele era o quê? Ele era só um alfaiate. Não, antes. Na época das confissões. Era só um alfaiate que um dia se revoltou, foi preso, apanhou pra caramba, ficou revoltado. Tá. E virou bandido por revolta. Era só um alfaiate. Sim. Como muitos outros. Mas esse tempo em que os caras eram trabalhadores que apanhavam da polícia e viravam bandidos já passou. Hoje em dia o pessoal
no berçário já está marcado para o que será nesse tráfico de drogas famigerado. Ah, é? É, praticamente, desculpe a hipérbole, mas é um exagero proposital. Pois bem, o que eu estava falando? Foi uma Estava falando dos caras que... mas antes disso era... que você ouviu confissões Isso. que foram para a luz. Que como o diabo não gosta dessas confissões. Eu vi alguns caras terem a coragem ali em Bangu de dizerem, olha, eu nunca falei na minha vida, nem as mulheres que foram do meu harém, jamais nenhuma delas teve essa confiança, nem os meus amigos, deixa eu lhe contar. E você entra ali num cubículo daquele com ele, o cara te conta tudo e chora, 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 chora. Eu comecei a matar. Matei porque mataram meu pai. Matei por causa disso. Fiz isso, fiz aquilo e chora, 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 chora. Eu quero morrer, mas eu quero ir para o céu. Eu não posso ir para o inferno. Meu Deus. E tal. Olha, eu vi tudo. Como eu já contei aqui, aquele senhorzinho comigo em Israel, na Galileia, magrinho, que chegou e disse, eu preciso falar com o senhor reverendo. Chorando, depois de uma mensagem à noite. Aí eu levei para o meu quarto no hotel, lá no Tiberíades Plaza. Naquele tempo ainda existia. Aí, levei para lá, e ele entrou, sentou, começou a chorar e disse, olha, eu sou do Esquadrão da Morte desde o início. E sobre mim pesam 77 mortes até agora, em que eu matei, tirei as vísceras, dobrei o cara, fechei o presunto e joguei no mangue. Meu Deus. E eu estou vindo, viajei com o senhor aqui, estou viajando desde o Egito, arrebentado, como se eu estivesse indo para o inferno. Será que existe alguma misericórdia nesse Deus para um homem como eu? Porque eu nunca mais vou viver para matar, eu quero viver para fazer algum bem na minha vida. Agora, quando um cara diz um negócio desse, o diabo fica doido. E ele diz com essa sinceridade, porque a treva virou luz na mesma hora, ela se manifestou. Sim. Não importa se são 77 assassinatos, viraram luz. Está na luz, está na verdade. Não está mais na escuridão do inferno de trevas interiores. Então, está manifesto agora. Por isso eu digo a você, leia o meu texto lá, Exorcizando as Trevas Interiores, no caifab.net. Mas repito, o que o diabo menos gosta é de um coração que tenha a coragem da confissão visceral e sincera diante de Deus, trazendo sua treva, sua luz, seu segredo de morte para a luz. Porque todas essas coisas em nós nos adoecem, nos corrompem, nos causam cânceres no corpo, doenças no corpo, doenças na alma, doenças no espírito, às vezes doenças mentais, ou desconstroem o caminho da gente, incapacitam a gente para amar, para ser amado, para se dar, para acolher, infelicitam a gente até que a alma traga a densa treva para a luz. E é isso que eu peço a você agora. Enquanto você anota essas sugestões de textos para ler depois, eu quero que você agora, nesse momento, me responda aqui, me reaja aqui a isto. Quais são as trevas interiores que o Espírito Santo iluminou com verdade perturbadora no seu coração agora e que precisam ser manifestas para que se convertam de treva em luz? É a minha pergunta a você hoje. O que é que o Espírito Santo molestou em você, convencendo você sobre a necessidade de que trevas interiores sejam manifestas e confessadas, para que se transformem em luz, na verdade, para a sua libertação? Quais são? Quais são essas iluminações que você teve hoje? Quais são esses insights da luz
nos segredos, nas trevas, nos labirintos lacrados da sua vida, mas que foram revelados pelo Espírito Santo e que surgiu dentro de você a perturbação, o constrangimento de manifestar isto na luz, para que você fique salvo dessa treva tão densa que acometeu você agora. Eu vou orar, logo depois você vai ouvir de novo aquela música que eu pedi no início, e eu quero que você comece a lotar o chat, lembrando uma coisa, que ontem, depois que o programa acabou, um pastor da Universal escreveu, dizendo que estava acompanhando a história do pastor da Mundial, que estava muito premido no coração, angustiado e desejoso de tomar uma decisão idêntica, mas o programa já tinha acompanhado. Então, amigo, eu sei que você já está aqui e daqui a pouco nós vamos falar com você. Mas por enquanto eu quero que todo mundo responda essa pergunta. Jesus, é só contigo que eu conto. Não é por força, nem é por violência, nem é por teatro, nem é por sugestão, nem é por condicionamento. É poder do Espírito, da palavra, que é martelo, que esmiuça a penha, que é fogo consumidor. É nesta palavra que chega às vezes como um cicio, uma brisa suave, mas comove Elias, que cobre a face e cai com a cara no chão diante do Pai. Contigo, Jesus, que eu tenho andado, e é te conhecendo que eu tenho a confiança total acerca da santa perturbação que o teu Espírito está gerando agora, trazendo trevas à luz, para que tudo se manifeste e para que as prisões das escuridões, das camuflagens, das mentiras, dos segredos sejam partidas e tudo se manifeste e a verdade prevaleça e a vida de cada pessoinha seja liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.